Olá, você colega que está me assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso workshop Domine os Mini Implantes. Eu sou o Sérgio Cury, sou ortodontista, doutor em ortodontia pela USP de Bauru e trabalho com mini implantes há 13 anos. E nesse workshop de 3 aulas, eu vou te mostrar o caminho para dominar a ancoragem com mini implantes e obter uma taxa de sucesso maior que 90%, transformando casos complexos em simples e ainda otimizando o tempo dos seus tratamentos. Esse caminho serve para você que já trabalha com mini implantes, instala mini implantes, mas que talvez ainda não esteja tão seguro quanto a biomecânica aplicada, ou até mesmo que quer melhorar a técnica de instalação, quer obter taxa de sucesso maior. É para você também que não trabalha com mini implantes, não instala mini implantes, talvez porque tenha medo de fazer a instalação. Então esse caminho é para qualquer ortodontista, para qualquer profissional que realmente queira dominar os mini implantes. Então, como eu falei, o nosso workshop ele compreende 3 aulas e hoje, aula 1, primeira aula, eu sei os teus medos. É isso mesmo. Na aula de hoje, eu vou te mostrar os 3 erros fatais ao trabalhar com mini implantes. Tá? Então, se você trabalha com mini implantes, você não pode cometer esses erros. E você que deseja iniciar o trabalho com os mini implantes, deseja iniciar com ancoragem esquelética com os mini implantes, não pode cometer esses 3 erros que eu vou mostrar hoje aqui. E eu vou expor também os 2 maiores medos do ortodontista que deseja iniciar com os mini implantes. Então é possível que eu aponte aqui algum medo que possa estar até mesmo te impedindo de iniciar com a ancoragem esquelética. E lembre-se, você está perdendo muito deixando de trabalhar com ancoragem esquelética. Você vai poder aumentar as possibilidades biomecânicas, otimizar tempo de tratamento, aumentar a previsibilidade dos resultados. Você vai assumir casos complexos e ter uma visão muito mais simplificada biomecânica do caso e conseguir realmente tratar esses casos complexos de forma mais simples. E como eu já falei anteriormente, os casos complexos, eles são os casos que vão te levar mais longe. Eu sempre falo isso, em toda aula, nas lives, então foco nos casos complexos. Tá? Bom, esses problemas, os 2 medos e os 3 erros que podem aí estar te deixando inseguro quanto à técnica dos mini implantes ou com medo de não conseguir fazer a instalação da maneira correta, de não conseguir o resultado desejado ou até mesmo de não conseguir uma taxa de sucesso satisfatória. Eu já te adianto aqui, tá? Todos esses problemas eles podem ser resolvidos seguindo um método. E esse método que eu desenvolvi, que eu vou te mostrar nesse workshop, ele realmente transformou minha carreira na ortodontia. Hoje eu consigo ter uma taxa de sucesso maior que 90% nos meus mini implantes e transformando os meus casos complexos em simples, otimizando o tempo de tratamento, dando mais previsibilidade para os resultados. Então eu vou te mostrar alguns casos aqui agora em que eu realmente obtive muita vantagem em utilizar os mini implantes. O primeiro caso, um caso bem complexo, onde nós tínhamos aqui um paciente vertical dólico facial com uma classe 2 completa, bilateral, com ausências dentárias, ou seja, nós já não tínhamos uma ancoragem dentária suficiente para trabalhar essa classe 2, que era uma classe 2 maxilar. Veja que nós não tínhamos condições de ancoragem suficiente para poder conduzir esse caso da maneira correta. E aí que muitas das vezes o profissional ele acaba indo para um caminho errado, porque ele trabalha com o que ele tem, e ele não tenta buscar o ideal. Então o ideal para esse caso é fazer a retração completa dessa classe 2, sem perda de ancoragem, porque repare, os molares já estão no limite, já estão em classe 2 completa. Eu não posso perder a ancoragem desse molar. Então, como fazer isso sem os mini implantes? Você até poderia conseguir, mas você dependeria aí de dispositivos muito mais desconfortáveis para o paciente, como uma barra transpalatina, um AEB para segurar o molar lá atrás. Imagina um paciente adulto usar AEB para ancoragem. Isso nos dias de hoje é inadmissível. Qual o paciente que vai aceitar essa opção de tratamento? E aí você acaba refém dos elásticos intermaxilares, depende da colaboração do paciente. Então você vai estender o tempo de tratamento
muito, porque você vai acabar perdendo alguma ancoragem e tendo que recuperar essa ancoragem depois. Então você vai esse vai e vem, esse 2 para lá, 2 para cá, que não te leva a lugar nenhum e você perde um tempo enorme. Então veja como você consegue tratar de forma efetiva, tratar de forma consistente e rápida com os mini implantes. Tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês, veja bem como foi conduzido esse caso. Bom, então repare que no arco inferior, uma curva de Spee muito acentuada, mas o principal problema ali realmente era no arco superior, onde nós tínhamos ali ausências dentárias e classe 2 completa até de molar bilateral. Então nós não podíamos perder nada de ancoragem. Né? E aí nós já tínhamos ali, o paciente já tinha a ausência dos elementos 25 e 26, então o planejamento foi de extração de um elemento 14, de uma peça 14, e aí nós aproveitaríamos já a ausência do elemento 25 para fazer uma retração completa com mini implantes, evitando assim perda de ancoragem, evitando um retrabalho, né, posteriormente a ser feito de recuperação dessa perda de ancoragem. Então o mini implante fez a diferença nesse caso. Tá? E veja que a retração já feita aí com os mini implantes, olha lá, o molar continua, né, numa classe 2 completa, mas os caninos já em classe 1, bilateralmente, caninos já em classe 1, né? E aí veja, a linha média coincidente, o que nós encontramos? Olhando numa foto frontal, veja bem aqui, voltando, olha, depois da retração foi percebido que um aprofundamento da mordida no lado esquerdo. Então, um problema ali de plano oclusal. E veja mais uma vez os mini implantes fazendo a diferença. Um caso super complexo, classe 2 completa, para fazer retração toda dessa classe 2, tá? Sem perda de ancoragem, zero perda de ancoragem. Então, inviável de se fazer sem os mini implantes. E aí, após isso, ainda nos deparamos com uma inclinação, um roll, né, ou quente de plano oclusal no lado esquerdo. Então é necessário corrigir o arco inferior, que é o problema, sem comprometer o superior. E aí, mais uma vez, lançamos mão de mini implantes, 2 mini implantes interradiculares entre canino e lateral e entre os 2 pré-molares inferiores, fazendo a intrusão dessa bateria esquerda inferior e aí nivelando o plano oclusal inferior, removendo então, dissolvendo aí, perdão, essa mordida profunda lateral esquerda, tá? A evolução aí da intrusão. Veja bem aí, inclusive os mini implantes que foram utilizados, olha lá, eu faço esse nozinho com elástico no fio, que ajuda bastante a gente fazer a força no fio, né, produzindo uma resultante ali em praticamente todos os dentes adjacentes. Né? Então veja bem como é feita essa intrusão e olha o resultado final, essa mordida já bem mais nivelada, essa mordida profunda que existia, né, o plano oclusal já bem nivelado, corrigido aí essa inclinação de roll do plano oclusal, linhas médias coincidentes, caninos em classe 1, já preparado ali, olha o que ficou de remanescente, o espaço do molar, ele havia perdido 26 e 25, mantivemos ali então o pré-molar em chave, canino em chave, o molar lá na classe 2 completa e deixamos ali o espaço para reabilitação com implantes. E olha só, do outro lado a mesma coisa, molar em classe 2 completa, canino em classe 1. Tá? Então um caso extremamente complexo de ser tratado sem os mini implantes, que passa a ser completamente simples com o olhar, com a lente da ancoragem esquelética dos mini implantes. Aí o arco inferior finalizado com a contenção 3x3, o superior, né, que a gente trabalhou com uma placa mantenedora de espaço, até ser feita a reabilitação desse paciente. E aí o sorriso final, olha lá, perfil sorrindo, perfil normal, veja que não comprometeu, né, o ângulo nasolabial, que essa é uma das preocupações durante a retração. Veja bem a teleradiografia, como a gente diminui a FAI para um paciente dólico, um paciente vertical, você diminuir a FAI, você diminuir a verticalidade, é positivo para esse perfil. Então, além disso, nós temos impacto na face desse paciente, né, onde a gente tem aqui, olha,
um fechamento, um selamento labial forçado, com participação da musculatura mentoniana, e aqui nós já temos um selamento final do tratamento, né, o selamento labial ao final do tratamento mais passivo, sem a participação tão forte da musculatura mentual. Esse outro caso aqui também, segui o mesmo método, né, com ancoragem esquelética, e é um paciente que já veio com uma queixa principal muito específica. Ele já veio no meu consultório me procurando. Eu fui o terceiro ortodontista que ele passou, e todos os 2 outros ortodontistas planejaram para esse paciente, diagnosticaram esse paciente como um paciente cirúrgico, planejaram a cirurgia ortognática para esse paciente, e o paciente já veio me procurando já com uma exigência de que não aceitaria cirurgia para o caso dele. E veja como são as coisas. Esse realmente é um caso que, antes de eu trabalhar com mini implantes, muito provavelmente eu olharia e falava, realmente é um caso a ser tratado com cirurgia, ortognática. Mas com o olhar, com a lente dos mini implantes, né, eu olhei para esse caso, olhei para esse paciente e realmente falei para ele, olha, fica tranquilo, seu caso não é cirúrgico. Tá? O seu caso não é um caso para cirurgia ortognática. Eu vou te tratar somente utilizando aparelho fixo e ancoragem esquelética com mini implantes. Você não precisa ser submetido a uma cirurgia ortognática. Né? E aí o paciente assustou, falou, sério, você consegue fazer isso? Eu falei, sim, é possível, né? É totalmente possível. É muito mais fácil eu trabalhar o seu caso tratando isso de forma ortodôntica do que de forma cirúrgica, preparatória para uma cirurgia ortognática. Até porque o principal para isso, né, é a queixa do paciente, que era a maloclusão dele dentária. O perfil do paciente é bacana, o paciente tem um perfil legal, tem um perfil agradável. Né? O que ele tem aqui no perfil que incomoda? Projeção do lábio inferior à frente do lábio superior. Então, em relação às queixas faciais do paciente, na verdade, a queixa, né, o paciente só relatou uma queixa quanto ao seu perfil, né, que foi a inversão dos lábios, a projeção do lábio inferior, que ele até tentava forçar para controlar isso. Então, isso é totalmente simples de ser corrigido com mini implantes, porque o problema dele é dentário. Veja bem, é um paciente que tem uma mordida cruzada anterior, tá? Ele tem aqui, olha, diastemas, então tudo favorece a uma correção dentoalveolar, uma correção dentária. Quando a gente olha para o caso dele, realmente é um caso complexo, né? Onde a gente tem uma classe 3 importante, né? Uma classe 3, uma meia classe 3 do lado direito, tá? Um quarto de classe 3 aqui de premolares e molares do lado esquerdo, apesar do canino em classe 1. Tá? Então, nós temos o bloco posterior aqui em um quarto de classe 3. Então, é um paciente com classe 3 bilateral, de um lado mais sério do que do outro, mais severo que o outro. Né? Uma mordida cruzada anterior e praticamente profunda, com muitos desgastes patológicos, os incisivos superiores já se apresentando extremamente vestibularizados, ou seja, apesar de nós termos diastemas superiores, esses diastemas superiores não podem ser utilizados para mesializar os posteriores, porque eu preciso retroinclinar os incisivos superiores. Eles estão muito vestibularizados. Então veja como é que o caso ele se encaminha para ser um caso de alta complexidade. No entanto, quando nós pensamos e planejamos com a lente da ancoragem esquelética e seguimos o método, isso tudo, os caminhos ficam mais claros para nós. E isso vai tornar o planejamento muito mais simples. Então, quando a gente olha um caso desse, poxa, eu preciso de quê? De trabalhar algum grau importante, né, de distalização do arco inferior. Eu tenho os incisivos também bem verticalizados, que eu posso controlá-los inclinando um pouco para a lingual, os incisivos inferiores. Eu tenho diastemas
antero-inferiores para serem fechados e ajudar na correção da classe 3, o que eu preciso é um ponto de apoio na posterior. E aí, dessa maneira, eu consigo tirar esse paciente da cirurgia ortognática. Um paciente que iria para uma cirurgia ortognática, vejam que no primeiro mês eu já monto todo o aparelho dele, eu já monto superior, inferior, um autoligado, já começo a trabalhar com elásticos precoces. No lado da classe 3 mais severa, onde está meia classe 3 ali, eu já começo a trabalhar um elástico curto de classe 3. Eu já instalo 2 mini implantes extraalveolares em buccal shelf na mandíbula, onde eu já começo a fazer uma retração, uma distalização em massa dos dentes inferiores. Eu faço um levante de mordida, na verdade eu faço build-up dos dois lados, levante de mordida dos dois lados, para quê? Para digamos assim, remover ali a interdigitação, a engrenagem oclusal e manter e favorecer o movimento antero-posterior. Então eu consigo favorecer esse deslocamento antero-posterior, que na verdade vai ser a distalização inferior, né? Eu potencializo isso com o build-up. E é claro, isso só é possível com os mini implantes, através dos mini implantes. Então aí está o primeiro mês, onde eu monto tudo, já no primeiro mês, superior, inferior, mini implantes, já que o paciente tem pressa e ele paga por isso. Esse é um outro ponto também que nós vamos abordar durante esse workshop, é isso, os casos complexos, quando você oferece soluções objetivas, quando você coloca a possibilidade de antecipar o término, de ter resultados mais previsíveis, de acelerar o tratamento de uma maneira geral, o paciente te paga por isso. E aí eu posso ter tranquilidade em marcar uma consulta de 1h30, 2 horas para fazer a montagem total, superior, inferior, instalação de mini implantes, build-ups e fazer a mecânica desde o primeiro mês. Tá? Então isso é muito interessante. E aí a gente chega num resultado como esse em 10 meses. Então olha em 10 meses o que a gente já fez por esse paciente. Eu já descruzei a mordida cruzada anterior, eu já corrigi a classe 3, repare que os caninos, olha, classe 1, do outro lado aqui, olha, está até 1/4 de classe 2, escapou um pouquinho e a gente vai melhorar esse 1/4 de classe 2 depois. Na verdade não chega nem a 1/4 ali, um pouquinho de nada de classe 2. E aí eu mudo a estratégia agora, onde eu tenho que fazer o que? O fechamento dos diastemas, já tenho uma boa posição de incisivos superiores, coloco aqui um mini implante interradicular, entre canino e pré, e começo a fazer uma mesialização do bloco superior direito. Tá? Então, molares e pré-molares do lado direito estão sendo mesializados com ancoragem esquelética também. E aí, com 10 meses, esse paciente falou para mim, doutor, para mim já está tranquilo, já está ótimo do jeito que está. É claro que ainda falta muita coisa, né? A gente vai refinar, eu vou distribuir os espaços anteros superiores para uma reanatomização, uma reabilitação ali, estética, cosmética, por conta do desgaste patológico muito forte. Reparem bem no desgaste patológico por conta daquela mordida cruzada, fazendo toda a desoclusão em cima desses dentes, então muito desgaste patológico. E aí nós começamos a preparar e remanejar os espaços, mas veja que nós já temos classe 1, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? E agora só remanejando os espaços anteriores para a reanatomização. E veja aí o paciente com 10 meses de tratamento, como a gente consegue melhorar a oclusão, a estética do sorriso, que era a queixa principal dele, absoluta. Então veja que nós já descruzamos a mordida, ele já tem um sorriso, apesar dos desgastes patológicos mais aparentes agora, um sorriso incrivelmente melhor do que ele tinha antes. E o legal também, olha aqui o lábio, ó, nós já temos os lábios numa mesma linha. Então nós não temos mais aquela inversão de lábio, onde o lábio inferior estava à frente, nós já corrigimos isso ao corrigir a classe 3. Então nós conseguimos efeitos faciais com a ortodontia utilizando mini implantes. Veja como os mini implantes impactam nos casos clínicos, impactam na vida do paciente e, é claro, na nossa carreira profissional. E sabe o que esses outros 2 casos e tantos outros têm em comum? Que todos eles eu utilizei o método Sniper.
né, que através desse método de mini implantes eu consegui gerar centenas de resultados como esses dois aí que vocês viram ao longo dos anos, né, esse período todo que eu cheguei a instalar mais de 1000 mini implantes, chegando aí a obter uma taxa de sucesso de 90%, que é uma taxa extremamente boa, levando em consideração que a estabilidade média na literatura de operadores experientes, ela sequer chega a 80%, né, na maioria dos trabalhos, então obter mais de 90% é excepcional. E assim como eu também já treinei centenas de alunos que também já conseguem hoje obter taxa de sucesso como essa. Mas antes de eu te mostrar o meu método, deixa eu te contar um pouquinho como eu cheguei até ele. Não foi nada fácil. Bom, desde que eu estava na faculdade, eu já queria a ortodontia como minha especialidade. Então, eu sempre tive um pezinho na ortodontia desde a graduação, sabe? Já era mais tendencioso à ortodontia, já me dedicava mais à ortodontia desde a graduação. E não só pela questão da especialidade ser tão apaixonante como ela é. Eu também tive uma influência muito forte dentro de casa. Minha mãe, que é uma ortodontista muito bem sucedida, por sinal, um grande nome da ortodontia aqui. Até se minha mãe estiver assistindo aí, mãe, um beijo. Obrigado por tudo. Voltando aqui. E muita gente pode ter achado que foi fácil, né, esse caminho por ter já uma mãe ortodontista, e na realidade não foi bem assim, tá? Pelo contrário, primeiro devido à cobrança, que era muito maior. Por ter uma mãe ortodontista, a cobrança sempre foi muito maior. E segundo, porque a minha uma principal concorrente, ou seja, que dividia a porta de consultório comigo, era simplesmente a melhor ortodontista da cidade. Então, realmente, isso tornou o meu início muito difícil, porque eu tinha a minha mãe ali do meu lado, principal nome da ortodontia na cidade, né, de porta, dividindo o consultório comigo, e eu enfrentei um dos maiores problemas que os dentistas, seja qual for a área, pode passar, que é a falta de paciente, né? Então, dividindo porta do consultório ali, praticamente o mesmo consultório, né, com a minha mãe, anos na minha frente de profissão, tão experiente, professora, né, quem era o paciente que iria buscar tratamento comigo? Né? Quem ia chegar lá no consultório e falar, não, eu quero tratar com o Serginho? Todo mundo queria tratar com a Doroteia, todo mundo queria tratar com a minha mãe, né? E ninguém queria tratar comigo, então foi muito difícil esse problema. Se você compartilha desse problema comigo, também teve essa dificuldade no início, olha, um abraço aí à distância, porque realmente não é nada fácil, tá? Mas ao mesmo tempo que essa situação foi minha maior dificuldade, ela também foi a responsável por eu correr atrás, né? Eu lembro bem que eu estava no consultório um dia, né, chateado, né, pensando que, poxa, não era aquilo que eu tinha planejado para mim na odontologia, na ortodontia, e eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, que eu tinha que partir para um outro caminho, não ficar no feijão com arroz, e eu comecei a perceber que às vezes os casos mais complexos, os casos mais difíceis, se estendiam durante muito tempo e o paciente ele se queixava muito. O paciente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, abrindo aspas aqui, abrindo um parênteses, o paciente não quer usar aparelho, o paciente quer um sorriso. Então, a nossa ferramenta para levar o sorriso a esse paciente é o aparelho. O paciente não quer aparelho. Quem quer o aparelho somos nós para conseguirmos o objetivo do paciente. Então veja bem, tratamentos muito longos, isso gera atrito com o paciente. E nós devemos ter o paciente do nosso lado, devemos tornar esse paciente nossos fãs, né? Para que ele possa indicar mais pacientes, para que a gente não venha ter nenhum tipo de problema, seja informal ou até mesmo formal, um problema jurídico com esse paciente. Então, devemos ter o paciente ao nosso lado, não devemos criar atrito. Então, tratamentos longos, eu comecei a perceber isso, que os tratamentos mais complexos estavam gerando situações constrangedoras, o paciente já não queria mais, não colaborava, insistia e brigava para poder tirar o aparelho antes de terminado o tratamento. Eu comecei a notar isso ali, né, nos casos que iam pintando lá no consultório, e falei, bom,
talvez esse seja o momento, talvez seja essa a minha oportunidade. E eu vi ali na minha frente dois caminhos muito claros a seguir, né? Ou eu partia para estudar marketing, né, investir meu dinheiro e energia nisso, ou realmente eu aprofundava na minha carreira na ortodontia e partia para aprofundar meus estudos na parte técnica, na parte ortodôntica mesmo. E mesmo com medo e insegurança, eu tomei a decisão, de forma acertada, diga-se de passagem, em dedicar 100% do meu foco, da minha energia para a ortodontia, para a parte técnica, estudar e investir em mim, na minha carreira. E assim foi. Eu fiz minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, como vocês podem ver aí na foto, um dos momentos mais marcantes da minha vida, da minha carreira, claro, profissionalmente falando, que foi a minha defesa da tese de doutorado lá na USP de Bauru. Fantástico, um momento muito especial mesmo da minha carreira. Eu fiz também a especialização em radiologia, onde eu consegui ter uma visão muito mais assertiva nos meus planejamentos, né, inclusive nos planejamentos de mini implantes. E nisso, as coisas foram se clareando para mim e eu fui percebendo onde eu deveria ir para conseguir suprir aquela necessidade lá atrás no consultório que nós estávamos tendo quanto aos tratamentos mais complexos, os casos mais complexos. E foi aí então que eu percebi que para lidar com esses casos mais complexos era necessário, sem dúvida nenhuma, ancoragem esquelética com mini implantes. Então foi aí que eu comecei a minha jornada atrás dos mini implantes e me aprofundando cada vez mais com a ancoragem esquelética com mini implantes. E eu fiz muitos cursos, treinamentos, principalmente com um enfoque muito grande, né, em ancoragem, controle biomecânico, instalação de mini implantes. Com certeza eu já gastei mais de 500 mil reais aí de curso, sem dúvida, né? Eu já perdi as contas, mas era na época lá atrás já estava beirando isso aí, né? E uma delas que foi para mim assim realmente onde eu virei a chave para a questão dos mini implantes, né? Talvez o curso de ancoragem mais marcante para mim foi quando eu viajei para o outro lado do mundo, né, para buscar o que tinha de melhor, né, com ancoragem, com mini implantes extraovelares. Então eu fui até Taiwan fazer uma mini residência, fazer um curso com o Chris Chang e o John Lin, que são nada mais, nada menos que os precursores da técnica dos mini implantes extraovelares. O John Lin é o pai dos extraovelares, quando falamos aí de mini implantes em IZC, buccal shelf, né, quem desenvolveu a instalação de mini implantes nessa área foi John Lin, e o Chris Chang foi quem mais propagou isso pelo mundo. E eu tive a oportunidade de viajar até lá, fazer esse curso que para mim foi um divisor de águas. Então tá aí, vocês podem ver eu junto com o Chris Chang, John Lin, foi fantástico, uma experiência única aí, ele fazendo a dedicatória no livro que ele escreveu sobre mini implantes, claro, para mim foi fantástico e realmente foi aí que as coisas começaram a se encaixar e essa colcha de retalhos muito forte, diga-se de passagem, ela começou a ser construída. Então, a partir de todo esse conhecimento gerado pela ortodontia, pela radiologia, pelo conhecimento dos mini implantes, aí a partir disso eu consegui desenvolver o método que hoje é extremamente consistente. E olha só, nesses 13 anos trabalhando com mini implante, eu pude concluir duas coisas de maneira muito clara. Tá? A primeira conclusão é, sem dúvida nenhuma, que o mini implante é a principal ferramenta, claro, aliado a um bom planejamento, para tratar casos complexos de forma simples e eficiente. Sem dúvida nenhuma, essa é a principal ferramenta. Tá? E a segunda conclusão tem a ver com aquela dúvida que eu tive lá atrás, no passado, no meu consultório, aquele momento em que eu estava frustrado, digamos assim, em relação ao marketing, se eu devia dedicar a minha carreira ao marketing, ou se eu ia para a parte técnica, né? E isso para mim ficou muito claro e
por tudo que eu passei, eu posso afirmar o seguinte, que realmente o marketing ele pode te fazer ir mais rápido, tá? Mas é a técnica que vai te fazer ir longe. A técnica te faz ir longe, tá? Você ter só o marketing é até pior, é até ruim, porque o marketing vai atrair pacientes. E se você não for bom tecnicamente, se você não for um bom ortodontista, se você não dominar a ancoragem esquelética, você vai passar vergonha, porque você não vai saber conduzir esses casos todos que chegaram para você. Você vai ter intercorrências, você vai ter finalização aquém do ideal, do bom, vai ter, ou seja, vai ter casos mal finalizados, digamos assim, né? E de verdade, eu espero que você não seja esse profissional. Então, o enfoque desse nosso workshop, dessas 3 aulas, ela é 100% técnica, tá bom? Então, esse workshop é um workshop com enfoque técnico, para fazer você ir longe, tá? Para você entender qual é o caminho, para você aprender o caminho que você deve seguir para dominar os mini implantes, tudo bem? E para você chegar nesse patamar, o melhor caminho, na minha opinião, é sem dúvida tratar casos complexos com ancoragem esquelética. Porque são nos casos complexos que você faz seu nome, né, que você consegue ali cobrar 2, 3, 4 vezes mais num tratamento e o paciente paga feliz porque ele valoriza o seu trabalho, né, ele tem uma expectativa muito grande na transformação que você pode levar a ele. E a ancoragem esquelética se encaixa perfeitamente, porque você vai pegar um caso complexo, mas na realidade com a ancoragem esquelética a resolução vai ser muito mais simples. Você vai ter controle muito maior do caso. Porém, para você chegar nesse patamar de dominar a ancoragem esquelética, você precisa entender primeiro o que não deve ser feito, tá? Os principais erros que os ortodontistas cometem quando começam a trabalhar com a ancoragem esquelética. Mas antes de falar dos erros propriamente dito, eu quero abordar um tema muito forte entre os colegas ortodontistas, né? Eu recebo mensagens diariamente no meu Instagram de colegas que relatam ter medo de instalar os mini implantes. E os 2 maiores medos que esses ortodontistas têm na hora da instalação dos mini implantes, eu vou mostrar quais são, tá? Deixa eu virar aqui e eu vou enumerar esses 2 maiores medos que nós temos. Então vamos lá. 2 medos. Dois medos. Primeiro medo, tá? Fraturar o mini implante. Então vou colocar aqui, ó, primeiro medo, fratura do mini implante. Segundo medo, perfuração da raiz durante a instalação. Então vou colocar aqui, ó, perfuração de raiz. Opa, caiu a tampa aqui. Perfuração da raiz. Ou das raízes, né? Vou colocar da raiz aqui, mas entenda como perfuração radicular, perfuração de raízes. Então veja bem, se você se identifica, se você tem algum desses 2 medos durante a instalação, tá? Ou se você ainda não faz o uso dos mini implantes por algum desses 2 medos, eu tenho 2 notícias para você. A primeira é que se você possui algum desses 2 medos, é porque você realmente não sabe o jeito certo de instalar os mini implantes. Tá? Sendo bem direto mesmo. A instalação do mini implante é um procedimento muito simples, né? Nem sangue sai na maioria das vezes, principalmente quando instalado em gengiva inserida. Então, quem realmente domina os mini implantes não tem nenhum desses 2 medos. Mas calma, não quero ser durão com você não. Vamos lá. A segunda notícia, tá, é que você vai nesse workshop, ao longo desse workshop, aprender o caminho para dominar a ancoragem esquelética com mini implantes através do meu método. E uma vez que você domina esse método,
A chance disso aqui acontecer, a chance desses medos acontecerem é zero, tá? Não é baixa, existe uma chance baixa, não, não, é zero mesmo, não tem chance. Então, ó, chance de fratura do mini implante acontecer, zero. Chance de perfuração radicular, zero, tá? Então, o meu método, ele vai fazer você chegar aqui, ó, sem risco disso aqui acontecer, tá? Sem risco nenhum disso aqui acontecer, zero, zero. Não, e não é só isso, tá? O meu método, ele contempla desde a instalação, seleção do mini implante, a escolha da área que você vai instalar o mini implante, então é bem completo, tá? E agora vamos falar dos 3 maiores erros do ortodontista ao trabalhar com ancoragem esquelética com mini implantes. E esses erros, na minha opinião, são os erros fatais que vão impedir que você consiga chegar numa taxa de sucesso maior que 90%. Aliás, deixa eu te mostrar o que na minha opinião, é considerado sucesso, né, de um mini implante. Porque na literatura, os trabalhos consideram que o mini implante ele obteve sucesso se ele fica por mais de 6 meses na boca do paciente. Alguns trabalhos consideram só até 4 meses. Para mim, isso não faz sentido nenhum. Para mim, o mini implante ele vai ter sucesso a partir do momento que ele fique o tempo necessário para a mecânica e seja removido pelo ortodontista. Então, ele tem que ficar lá o tempo que for preciso e só sair ao ser desinstalado. Tá? Então, esse para mim é o sucesso. Além disso, que ele esteja bem posicionado, ou seja, que ele possibilite que a biomecânica aconteça, né? Que ele possibilite que a mecânica seja feita através dele. Porque do que adianta o mini implante estar lá fixo, estável, travado, mas se ele estiver no lugar errado, se ele, por exemplo, estiver entre raízes e eu precisar deslocar essas raízes mesiodistalmente, então ele não serve, isso não é considerado sucesso. Então nós temos ali o significado de sucesso para mim é mini implante estável na posição correta, tá bom? Então, bom, dito isso, vamos então falar aí dos 3 erros fatais, dos 3 principais erros do ortodontista ao trabalhar com ancoragem esquelética com mini implantes. Então, o primeiro erro diz respeito ao posicionamento do mini implante. Como assim? Bom, eu vejo muita gente colocando mini implante, instalando, postando foto em rede social, botando lá sua hashtag, mas aquele mini implante, será que ele está realmente na posição correta para ser executado a mecânica determinada no planejamento, a mecânica planejada? Então, o posicionamento do mini implante ele tem sido ignorado muitas das vezes, né? Então, o ortodontista ele busca a área de mais fácil acesso, mas sem se preocupar se aquela área vai servir para a mecânica planejada. Então, por exemplo, um exemplo muito comum são dos extraalveolares, como por exemplo esse na mandíbula que eu estou mostrando aí, olha, onde para fazer um movimento de distalização do arco inferior, por exemplo, estou supondo aqui um exemplo, né, é necessário que o mini implante ele esteja vertical, fora da linha de ação das raízes, diferente de um mini implante convencional, que ele fica interradicular. Então veja bem a diferença de um mini implante extraalveolar, como esse, por exemplo, aqui, olha, onde ele está vertical, numa região que nós chamamos de buccal shelf, e para esse mini implante convencional, esse mini implante interradicular, que vai ficar realmente oblíquo, horizontal ali entre as raízes. Então, dessa maneira, se nós tivermos que movimentar mesiodistalmente esses dentes, se a instalação foi feita dessa maneira, não será possível a execução dessa mecânica. Tá? Então, por isso, eu considero esse o primeiro erro grave, o primeiro erro fatal quando trabalhamos com mini implantes. É o que? A negligência quanto ao posicionamento do mini implante. Maxila também é a mesma coisa. Se queremos deslocamento mesiodistal, nós devemos nos preocupar com o posicionamento desse mini implante. Se realmente esse mini implante ele está entre as raízes ou se ele está de fato fora da linha de ação das raízes, o que vai permitir esse deslocamento mesiodistal de maneira livre desses dentes. Tá? Então, muita atenção com esse primeiro erro, é um erro muito comum, muito cometido e muito negligenciado
tá? Principalmente porque nós precisamos de recursos de imagem, muitas das vezes, para conseguir um bom planejamento desses mini implantes. Olha esse mini implante, por exemplo, né? Foi colocado por lingual, né? Um mini implante que eu, né, coloquei por lingual e que eu presenciei a dor, o incômodo do paciente. Então, esse é uma outra nuance desse erro 1. Agora, não mais relacionado à biomecânica, mas também ao conforto do paciente. Poxa, um mini implante ali por lingual, gente, eu já adianto para vocês, não é a melhor escolha, não vai ser legal, vai incomodar demais o paciente ali com a língua, né? Então, olha, conseguimos fazer a mecânica da mesialização do molar, veja bem que a ideia é fazer uma mesialização com força por vestibular e por lingual. Realmente a gente consegue, né, às custas de uma força lingual aqui com o pré-molar, tá? Um pouco mais lento, né, por usar um mini implante a menos, um pouco mais de giro do pré-molar, mas pensando pelo lado conforto do paciente, é o melhor a se fazer. Tá? A diferença de tempo nem foi tão importante assim, porque nós temos o mini implante por vestibular atuando de maneira mais consistente. Olha um outro caso também, uma outra alternativa, né, onde nós estamos mesializando, eu estou mesializando aqui 4 molares, 2 de cada lado, só com o mini implante por vestibular. E aí veja que eu tenho a força por lingual, tá? Eu posso fazer dessa maneira aqui em cima? Posso, mas se eu esticar muito, como eu fiz aqui, uma distância muito grande, esse elástico também incomoda um pouco o paciente. Então aqui eu achei mais interessante, como eu comecei a fazer agora no final desse caso, que foi cruzando aqui, olha, o elástico, né, o corrente, até a porção vestibular do fio. E ali você pode travar num gancho bola que está preso, pode travar no stop, pode amarrar no fio, pode prender no bracket, colocar um stop na distal, que foi o que eu fiz aqui, olha, veja bem, ó. Então aquele elástico ele vem lá de trás e prende no pré-molar. O pré-molar, consequentemente, vai sentir um momento, vai sentir um giro e vai começar a girar. Porém, o que eu fiz? Coloquei um stop que vai impedir esse giro do pré-molar. Então, isso me garante a força por lingual, enquanto a força por vestibular está aqui direto no mini implante, com power arm e ainda um elástico corrente por vestibular até no segundo molar. Tá? Então, vamos usar a criatividade para que esse mini implante fique excelente biomecanicamente falando, né? A posição dele realmente favoreça a biomecânica planejada e que esse mini implante fique de uma maneira mais confortável possível para o paciente. Vamos lá, erro número 2, tá? Planejamento com recursos de imagem. Eu vejo muita gente banalizando, fazendo apenas planejamento clínico para a instalação dos mini implantes. Eu já adianto para você, um grande diferencial para se conseguir atingir taxas de sucesso maiores que 90% é realmente fazendo o uso correto da imagem para o planejamento dos mini implantes. Vão ter mini implantes que vão requerer apenas radiografias periapicais, né? Então, nós podemos planejar, por exemplo, para mini implantes entre as raízes, para mini implantes interradiculares, nós podemos, sem dúvida nenhuma, planejar com radiografias periapicais ou bite wings. Agora, se nós vamos planejar mini implantes em crista infrazigomática, por exemplo, né, que é o IZC, Infrazygomatic Crest, que é essa área onde ela precisa que o mini implante fique fora da linha de ação das raízes, e ao mesmo tempo nós temos ali um baixo volume ósseo na maioria das vezes, então nós temos a limitação da quantidade de osso e ainda a proximidade com o seio maxilar. Então tudo isso faz com que o nosso planejamento tenha que ser muito preciso, tá? E isso a gente consegue às custas de um exame de tomografia computadorizada. E veja bem como ele fica instalado na medida, né, respeitando ali o seio maxilar, não que haja problema de extravasamento para dentro do seio maxilar, tá? Mas nós temos que ter um limite de perfuração desse seio maxilar e não são todos os pacientes em que nós vamos poder trespassar esse mini implante para dentro do seio maxilar. Pacientes com presença de sinusopatia, nós não podemos, não devemos extrapolar esse mini implante, extravasar esse mini implante para dentro do seio maxilar. Tá? Então, realmente aplausos
porque esse ficou certeiro, tiro certo aí do sniper. Tá? Vamos lá então. Veja bem, a característica do exame de tomografia, onde a gente consegue observar um grande volume ósseo em crista infrazigomática, fantástico, né? Nós temos acesso a isso de uma maneira tão fácil, né? E às vezes a gente deixa de fazer por questões de realmente ignorância, né? Achar que é um exame que vai trazer muita radiação ao paciente. Hoje nós temos tomógrafos, temos aparelhos aí que conseguem um exame de maxila, por exemplo, com uma dose similar aí a uma panorâmica e uma tele, por exemplo. Tá? Então é um exame hoje que já não tem tanta incidência de radiação e com um custo muito mais acessível do que antes já fora. Agora, olha, vão ter pacientes que vão ser isso aqui, olha, não tem volume, não tem para onde correr. Tá? Então, olha só, não tem volume de osso para instalar em crista infrazigomática. Olha esse, por exemplo. Esse não tem nada, tem um fiozinho de cortical óssea aqui, olha, que não vai oferecer estabilidade nenhuma. Aí vai começar a perder mini implante. Perde um, perde dois, perde três, já não sei mais onde eu furo esse meu paciente. E o mini implante cai. O que eu faço? Planeje bem. Esse caso, com certeza, não é um caso candidato à instalação de mini implante em crista infrazigomática. Né? Então, socorro! Esse caso eu quero distância. Tá? Eu levo susto quando eu vejo um caso desse, mas eu preciso elaborar um plano B para esse caso, porque em crista infrazigomática eu não vou conseguir instalar mini implante. Tá? Então, ó, vão ter casos que a gente consegue, vão ter casos que a gente vai poder lançar mão do recurso de bicorticalização, que é justamente posicionar o teu mini implante em duas corticais, garantindo uma estabilidade enorme, né, extravasando ali para o seio maxilar. Então, alguns pacientes sim, alguns pacientes não vão poder, alguns pacientes nós não vamos precisar bicorticalizar. Então, tudo isso é importante que seja feito com planejamento de imagem com o exame correto. Tá? Então a tomografia vai mostrar isso para a gente. Nós podemos usar a panorâmica esclarece muito. Né? A panorâmica hoje ela tem uma qualidade muito boa, então ela esclarece em alguns aspectos áreas interradiculares, mas cuidado, não é o exame indicado para planejamento de áreas interradiculares, porque tem ali uma magnificação, tem uma distorção, porque a radiografia planifica a parábola, né, da parte óssea, da superfície óssea do paciente, mas nós podemos na panorâmica, por exemplo, identificar como está ali o interior desse seio maxilar, identificar uma área talvez aí com maior espaço, maior oferta de espaço ósseo para instalação de mini implantes. Nós podemos também fazer diagnóstico de alguma sinusopatia, o que possa vir a inviabilizar a instalação de mini implantes, trespassando para o seio maxilar. Tá? Então, a panorâmica ela é muito útil. Né? Veja esse paciente, por exemplo, não tem osso nenhum aqui para instalar mini implantes em crista infrazigomática e ainda tem aqui, olha, o que nós chamamos de fenômeno de retenção de muco, que antes era chamado de pseudocisto antral, realmente uma massa densa ali, que é uma sinusopatia que nós não devemos inserir o mini implante ali. E veja que não tem osso nenhum. E com certeza o profissional que negligencia o exame de imagem de tomografia computadorizada cone beam, ele vai acabar instalando o mini implante ali sem se preocupar e sem nem saber o que está acontecendo. Veja esse caso, por exemplo, clinicamente, um paciente com periodonto super bacana, com uma larga faixa de gengiva inserida, boa proeminência óssea posterior para aí de repente ser instalado mini implante em crista infrazigomática. Tá? Olha só esse paciente, como ele tem uma larga faixa de gengiva inserida. Né? Então ali seria um local ideal para a instalação de mini implantes em crista infrazigomática. Seria. Tá? E aí a imagem revela isso para nós. Então ela mostra, olha só, que a raiz está com uma divergência muito grande para vestibular e que aquela proeminência é apenas uma pseudoexostose, né, uma exostose parcial, e que realmente nós não temos espaço para instalar esse mini implante e, consequentemente, esse mini implante ele vai acabar ficando entre raízes e não permitindo movimentos mesiodistais livres, como é o desejado quando utilizada essa técnica de instalação de mini implantes. Tá? Então, realmente não dá.
tá? Precisamos sim de tomografia para algumas áreas, tá bom? Então, nesse caso, o que eu fiz? Instalei mini implantes interradiculares e comecei a fazer a distalização por partes. Distalizo primeiro molares, depois vou distalizando os demais dentes, tá? Até chegar ao ponto de todos os dentes terem ido para trás. Qual o problema? Que eu preciso trocar o mini implante de posição de acordo com o término da distalização dos molares. Eu preciso chegar no mini implante, tirar o mini implante, instalar um mini implante mais para distal para começar a fazer a retração dos demais dentes. Então, dá mais trabalho por conta disso. Porém, o paciente não tinha espaço ósseo em crista infrazigomática, foi o caso de instalação de mini implantes interradiculares. Erro 3. Execução da biomecânica. Essa aí é onde o bicho pega, tá? A maioria se equivoca na hora da execução da biomecânica. Então, o ortodontista, de uma maneira geral, começa a trabalhar com mini implantes e fica deslumbrado, acha que vai fazer tudo de maneira muito simples, e não, é necessário o domínio da física da biomecânica. Então, por exemplo, o profissional acha que vai instalar um mini implante em crista infrazigomática, vai colocar um gancho lá na região entre canino e lateral, vai colocar uma mola, um elástico ali, e os dentes vão se mover todos para trás, como se fosse num conto da Disney, né? Mas não é bem assim que acontece. Muitos outros efeitos colaterais, eles acontecem durante a mecânica, e às vezes esses efeitos colaterais são maiores do que o próprio efeito, do próprio vetor ali de distalização propriamente dito, né? Então, nós temos uma força oblíqua que passa abaixo do centro de resistência, então você vai gerar ali um momento nesse bloco inteiro dos dentes, né? Então você vai gerar ali uma inclinação nos incisivos na região anterior. Você vai gerar uma extrusão na porção anterior desse arco e uma intrusão na porção posterior. Então você vai ter todos esses efeitos acontecendo simultaneamente durante a tua distalização, tá? E é preciso saber isso para dominar e controlar aquele efeito, aquela força, aquela resultante que você não deseja que aconteça. Então é isso aí que acontece, não é uma distalização linda, perfeita, de translação de todos os dentes, não. Vai acontecer um giro nesse plano oclusal, vai ocorrer uma inclinação, uma retroinclinação dos incisivos, uma distoangulação dos molares, tá? Então olha só esse caso que ilustra muito bem isso daí. Fazendo a distalização ali de maneira setorizada, né, o bloco inteiro, e aí olha só a mordida aberta que se abre na região posterior. Repare o grau de mordida aberta que abriu dessa paciente, tá? Então esse é um dos efeitos colaterais, é a intrusão no setor posterior acompanhado de uma distoangulação dos molares, tá? É claro, tem solução? Sim, óbvio, né? Então trava ali o canino que já está na classe 1, começa a utilizar elásticos de intercuspidação, isso vai fechar, né? Como é possível ver aqui. Mas se nós pudermos evitar isso desde o início, controlar isso e pelo menos contar que isso vai acontecer, isso deixa a gente muito mais tranquilo, porque a primeira vez que eu passei por isso, me dava palpitação no coração, eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, abriu a mordida posterior do paciente, eu preciso controlar isso aí, eu não sabia que isso acontecia. Bom, então eu estou contando isso aí para você em primeira mão. Isso acontece. Quanto maior o grau de distalização, quanto maior o grau da classe 2, ou seja, quanto mais você precisar distalizar, mais você vai começar a verificar esses efeitos colaterais da mecânica. Olha lá, aí fazendo a retração anterior e ainda brigando ali por essa mordida aberta posterior até chegar ao passo de fechá-la, tá? Uma situação oposta agora, né? O mini implante em crista infrazigomática com a cabeça dele mais lá embaixo e o gancho lá na frente, um gancho bem mais alto. Aí muda um pouco o panorama, olha só que interessante. A força feita da distalização, ela vai passar agora abaixo do centro de resistência, né? Ou até mesmo coincidindo com o centro de resistência, porém com um vetor oblíquo, o que vai promover uma rotação agora no sentido oposto, ou seja, no sentido anti-horário. Então nós temos agora uma vestibularização com uma intrusão anterior e uma extrusão posterior. E olha só que interessante, isso vai acontecer na clínica e nós temos que contar com isso.
Olha esse caso, cabeça do mini implante em crista infrazigomática, mas a cabeça um pouco mais baixa, o gancho bem alto, uma força oblíqua, e olha só o que vai acontecer. Esse mini implante, mesmo estando muito bem instalado, muito bem posicionado, a mecânica não foi a ideal para essa paciente e a mordida dessa paciente abriu na região anterior. Tá? E aí, é claro, entra com elástico, suspende a mecânica, volta essa mecânica depois com o gancho mais curto, né? Olha lá, ó. Então volta com um gancho mais curto, uma força passando mais próximo ali à linha do centro de resistência, a mordida aberta se fechou, né? Mas é uma situação que constrange o paciente por um tempo, onde ele fica com a mordida aberta e ele pode te questionar, e ele vai te questionar. Poxa, doutor, por que minha mordida abriu? Você não falou nada para mim, agora eu estou com essa mordida aberta aqui, está horrível. Então isso tudo tem que ser levado em consideração ao planejar a biomecânica para aquele paciente. Não é simplesmente instala um mini implante, põe um gancho e manda a bala para trás. Não é assim. Dependendo das alturas que você trabalhar, você vai promover efeitos adversos diferentes, tá bom? Então, muita atenção nisso daí. Então, recapitulando os 3 erros. Erro número 1, posicionamento do mini implante. Erro número 2, o diagnóstico e planejamento com o uso de imagem, recurso de imagens para o planejamento dos mini implantes. E o erro número 3, o conhecimento e domínio da biomecânica. E agora que você aprendeu o que você não deve fazer de maneira nenhuma nos tratamentos utilizando a ancoragem esquelética, nós vamos ver como fazer então, né? Qual é o correto a se fazer para cada um desses erros, para cada um desses problemas. E o primeiro passo para corrigir todos esses erros fatais que podem estar destruindo o seu tratamento é entender o caminho. Reparem bem, prestem atenção em mim. O primeiro passo para corrigir os erros é entender o caminho. E esse caminho se baseia em 3 pilares. Tá? São 3 pilares que vão te levar a ter mais de 90% de sucesso com mini implantes. E com isso você vai começar a dominar os mini implantes, né? Aí aumentando, ampliando as possibilidades biomecânicas, transformando casos complexos em simples, otimizando o tempo de tratamento, obtendo resultados mais previsíveis, realmente se destacando e se diferenciando no mercado, mesmo que você ainda não tenha experiência com os mini implantes. E é isso que eu vou mostrar na próxima aula desse workshop. Os 3 pilares para transformar qualquer ortodontista em um atirador de elite nos mini implantes. Então não perca essa próxima aula que está sensacional. Além disso, aqui embaixo também você consegue acessar o link para entrar no meu canal do Telegram, Os Combatentes, né? Um canal muito bacana só sobre ortodontia, onde eu coloco bastante conteúdo extra, bastante conteúdo inédito ou episódios do nosso podcast, do OrtoCast. Então vai ter tudo lá nesse grupo do Telegram. Lá é o nosso QG, o nosso quartel-general. E se você ainda não está na comunidade do workshop Domine os Mini Implantes, tem um outro botão aqui embaixo também que você vai apertar e vai entrar direto nesse grupo, nessa comunidade. Lá muito legal porque além de você poder mandar suas dúvidas lá também, lá você vai ter a oportunidade de interagir com outros ortodontistas que também estão aqui com a gente no workshop buscando a alta performance. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. E se prepara porque o workshop Domine os Mini Implantes está só começando. Eu te vejo na próxima aula, um forte abraço e fique com Deus. Meu nome é Gustavo Ciccone, eu sou de Porto Alegre e eu conheço o Sérgio há mais ou menos uns 2 anos. Comecei admirando muito o trabalho dele nas redes sociais, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo ao vivo e fazer um curso dele. Isso foi ano passado, se eu não me engano, curso de mini implantes. O que me acrescentou em tudo isso são 2 pontos talvez que eu possa dizer. Primeiro, era uma pessoa que eu já admirava muito, ou seja, toda a forma como ele conduzia e fazia os tratamentos dele, tu via que era alguém diferenciado. E no meu dia a dia, a única coisa que faltava era trabalhar justamente com mecânicas com mini implantes. Mas não só trabalhar com a mecânica, e sim eu fazer, né? Ou seja, no momento que a gente tem a percepção
da onde a gente quer fazer e o que a gente quer trabalhar em relação à mecânica, a gente ter um ponto de escolha daquele mini implante é fundamental para a gente ter o sucesso da mecânica. E eu estava me sentindo muito incomodado quando vinha do colega que fazia e não tinha essa noção mecânica. Então eu precisava romper essa barreira e o Sérgio foi sensacional. Ou seja, tanto na didática que ele passou no curso, quanto a segurança de fazer, né, fez com que eu, após o curso, chegasse e visse como é que eu fiquei tanto tempo sem fazer. Né? E hoje em dia eu agradeço a ele por ter dado esse start na minha vida profissional. Então, assim, se tem uma coisa que eu recomendo é faça. E tu só vai fazer no momento que tu tiver segurança. E a segurança a gente consegue com pessoas que têm experiência. O Sérgio tem isso de sobra. Tá, pessoal?